Olá, Jaime. Olá, Cláudia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço muito aqui o convite. Boa noite para quem está aqui nos ouvindo e depois vai nos ouvir. O que eu pretendo apresentar aqui, para nós iniciarmos uma conversa, né, diz respeito a que eu estou chamando aqui de 4 questões da escola, né? Não é sobre a escola, mas é da escola. Essas 4 questões que eu vou aqui enumerar, a primeira será a respeito da questão do tempo, a segunda, questão do espaço, a terceira, questão da igualdade e a quarta, a questão da liberdade. A respeito da questão do tempo, vou me remeter aqui ao próprio termo, vocábulo da palavra escolé, que origina-se aí na nossa língua portuguesa, né, como tempo livre, porque a escola oferece tempo livre. Essa etimologia, né, como método de investigação, também nos ajuda a compreender isso. Do ponto de vista do latim, foi traduzido escolé como ócio, então o ócio. E o antônimo de ócio é o negócio, que é o contrário do ócio. Veja que a invenção do escolar, e isso é vigente até hoje, significou e significa a democratização do tempo livre. Porque nela todos têm acesso a esse tempo livre. Então, quer dizer, o tempo livre da escola pode ser descrito como tempo sem destinação, sem função. E quando se afirma que a escola é um aparelho ou um dispositivo que se tornou obsoleto, é porque quem realiza, obviamente, né, da minha perspectiva, né, tais afirmações que a escola é obsoleta, eu considero que não se deu conta que a escola, em seus princípios, não está associada ao tempo produtivo, que é o nosso atual tempo do capitalismo, o qual se encontra estruturado sob uma estabilização dinâmica pela aceleração. Nós estamos nessa aceleração como um hamster, né? Ali dando voltas cada vez mais, mas a escola não é isso. Ela não se propõe, ela não é e não se propõe porque ela está em outra temporalidade. Então é óbvio que a escola é tida como obsoleta. Eu considero que o problema aqui, quanto à obsolescência, acho que está mais atrelado à questão, ou ao problema, melhor dizendo, da atenção, e também a questão das trocas realizadas pelo trabalho docente entre professores e alunos. Agora eu vou dizer a respeito da questão do espaço. A escola, também vou me referir a um termo grego, é o metaxo, né? E esse termo ele pode ser compreendido em nossa língua como o que está entre, né, no meio de. Então a escola, como metaxo, ela é um metaxo, como espaço, porque ela está entre duas esferas. Então nós temos a esfera do privado, que é a casa, o oikos, e a esfera do mundo público dos adultos. Quer dizer, que você tem aí, de um lado, então, a esfera privada da casa, da família, e do outro lado, o mundo adulto, o mundo da política, o mundo
do mercado, o mundo do trabalho. Então, como Metaxo, a escola oferece tempo livre e lá ela transforma o conhecimento poderoso, né? Não dos poderosos, e as habilidades em bens comuns. Então, neste sentido, a escola ela deve suspender, e ela suspende, né? Ou dissocia certos laços com a família dos alunos e o ambiente social. Quer dizer, de um lado você tem a sociedade, de outro lado você tem aí esse ambiente privado, né? Particular, enfim, das instâncias familiares. Então, quer dizer, e a escola, como Metaxo, ela apresenta o mundo aos alunos. E óbvio que essa apresentação, né, é de uma maneira, de uma forma interessante e envolvente. Então, eu acredito que a atual experimentação desse momento nosso, da pandemia, do Covid-19, ele nos revelou que esse espaço necessariamente tem que ser tridimensional para afetar os corpos, né, e nos afetar. Esse espaço bidimensional que nós estamos aqui, que é o plano, né, ele tem um menor potencial de nos afetar. Quer dizer, por isso que, obviamente, a defesa da escola, essa escola como lugar, um espaço tridimensional, não somente bidimensional que nós estamos aqui. A questão da igualdade. Salvo engano, talvez não haja nenhuma invenção mais habilitada em criar a igualdade do que a escola. A escola apresenta tal possibilidade como um potencial, e esse potencial para dar para todos, independentemente de antecedentes, de talento natural, de aptidão, o tempo e o espaço para sair do seu ambiente conhecido, para se superar e renovar. E essa mudança é uma forma imprevisível, né? Não tem como estabelecer um programa aí, né? Um fim pré-estabelecido. Quer dizer, é imprevisível. E renovar o mundo, né? Então, como no nosso país não há espaços públicos, há pouquíssimos espaços públicos, né? E muito menos uma cultura por espaços públicos, historicamente foram configurados privatismos, né, dos lugares sociais e ganharam aí somente essa conotação privada. Então, acho que torna-se urgente essa defesa desse potencial da igualdade presente na escola. Tanto que o fechamento das escolas teve como resultado um aumento das nossas desigualdades, inclusive as sociais, né, as socioeconômicas. Então, quer dizer, esse é um espaço verdadeiramente público, a escola pública. Não existe escola se não for pública. Esse espaço é público. E aqui o meu último apontamento a respeito, questão, na verdade, né, da liberdade. A escola é um vetor que carrega a possibilidade de formar o homem, humanizando por meio de uma liberdade que chamaremos aqui de interna. A liberdade interna foi uma descoberta realizada e posta numa técnica na Grécia Antiga por Sócrates. Trata-se, né, no caso aí, e pela educação formal, pela escola, o surgimento aí dessa ideia da educação, de aprender consigo mesmo, mas
né, impulsionado e regido por um mestre ou professor. Quer dizer, a pessoa não faz isso sozinho, tem de ter o outro. E esse outro impulsiona e rege essa pessoa, que é o mestre, o professor. Para essa pessoa canalizar os seus instintos, os seus desejos, que vamos chamar esses instintos e desejos de primeira ordem, que tem a capacidade, vamos chamar assim, esses primeiros instintos de primeira ordem, para serem guiados e até, vamos chamar ali, colocá-los sob uma negativa, né? Não faça isso. Quer dizer, esses outros instintos e desejos que eu estou chamando de segunda ordem, que têm a capacidade de infração de segundos, antever e frear esses instintos, esses desejos de primeira ordem, que vai nos transformar como senhores, né, de nós mesmos, não escravos dos instintos de primeira ordem, que é o que a gente chama hoje de liberdade, mas é uma liberdade externa. Tanto que a coação em relação a isso vem de leis do Estado que é fora da gente, né? Então, quer dizer, tal instinto, o que é a razão? Todo mundo tem, né? É intrínseco a nós, mas é a escola que tem esse poder de nos formarmos para que sejamos de fato livres, essa liberdade interna. Isso é uma realização difícil, né? Dioturna, e poderia resumir numa vitória sobre si mesmo. São esses primeiros apontamentos aqui que eu faço para começarmos aqui a nossa discussão.